Oklahoma City Thunder 119-110 para cima do Los Angeles Lakers, um jogo que o OKC esteve à frente quase que sempre, mas dentro do minuto final o Lakers chegou a deixar essa margem em apenas 3 pontos, porém depois o OKC retomou essa margem dentro do jogo a ponto de colocar 9 pontos em relação ao Lakers. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do OKC, no outro canal a vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies. Ontem que tiveram jogos interessantíssimos, eu fiquei bem em dúvida em qual jogo eu iria trazer, porque ainda teve vitória do Detroit sobre o Charlotte Hornets, jogo que ainda teve confusão, expulsão, um jogo decidido no detalhe, em que o Detroit venceu e o Charlotte perdeu a sua sequência de 8, 9 vitórias seguidas, agora reseta essa sequência de vitórias. E também teve o jogo do Cleveland Cavaliers com o Harden jogando já, o Donovan Mitchell junto também, enfrentando o Denver Nuggets do Jokic. O Jokic fez triplo-duplo, mas o Cleveland venceu por margem de 2 pontos, cara. Eu fiquei bem em dúvida se eu traria ou não esse jogo do Cleveland e do Denver, mas optei por trazer o jogo do Lakers e do Warriors, tá bom? Destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 4h16 da manhã, e eu trago basicamente um vídeo novo todos os dias. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo, tá bom? Pensando ainda em quem é torcedor, quem simpatiza com o Oklahoma City Thunder, eu separei uma caneca do OKC que você consegue personalizar com o seu nome e o número que você quiser. Então quem gosta bastante do Oklahoma City Thunder, eu indico que dê uma olhada, deixei o link aí nos comentários. Bom, vamos começar olhando pelo lado do Lakers. O maior destaque do Lakers foi o LeBron. O Doncic não tá jogando, vem desfalcando já faz um ou outro jogo. Acho que esse é o segundo ou terceiro jogo que o Doncic desfalca o Lakers. E aí o LeBron naturalmente se torna o protagonista. O LeBron teve 22 pontos, 6 rebotes, além de 10 assistências. Assim como já tinha sido no jogo em que o Lakers venceu do Golden State Warriors, o LeBron com estatísticas bem parecidas, de 20 pontos, 10 assistências basicamente, mantendo esse padrão de duplo-duplo, né? Enfim, bom jogo do LeBron. Depois o Marcus Smart com 19 pontos, além de 3 rebotes e 3 assistências. É um bom jogo, só que ele teve 7 de 16, né? Então ele arremessou bastante. Poderia ter um aproveitamento um pouquinho melhor, mas no geral um grande jogo do Marcus Smart. Enfim, uma pontuação bem alta para ele, uma das maiores da temporada. Enfim, belo jogo do Marcus Smart. Depois, o Jake LaRavia com 14 pontos, além de 4 rebotes. O Rui Hachimura com 12 pontos, além de 5 rebotes. Fechando os titulares, DeAndre Ayton com 6 pontos e 10 rebotes. E aí a gente vai para os bancários. O Jackson Hayes veio do banco com 12 pontos e 4 rebotes. Cara, ele fez o dobro de pontos do DeAndre Ayton, jogando menos da metade dos minutos. O DeAndre Ayton jogou 29, o Jackson Hayes jogou 13. E o Jackson Hayes fez o dobro de pontos. Enfim, é de se repensar essa pontuação do DeAndre Ayton, né? Poderia, porque se sai ele entre o Jackson Hayes para fazer a mesma função e o Jackson Hayes em menos da metade do tempo faz o dobro da pontuação, é algo a se refletir. O DeAndre Ayton pegou 10 rebotes, isso é muito bom. Só que 6 pontos, e ele nem arremessou muito, né? É porque os arremessos dele normalmente são de ponte aérea, enfim. E o Jackson Hayes fez o dobro de pontos, né? Curioso isso daí. O Luke Kennard fez 7 pontos, ele vai se tornar uma peça importante de rotação nesse time, cada vez mais. É bom jogador. Veio do Atlanta Hawks, né, nessa trade deadline. O Vanderbilt fez 2 pontos, além de 2 rebotes. O Max Kleber ficou zerado. Fechando os bancários, ele, Austin Reeves, com 16 pontos, além de 7 assistências. Ele teve 6 de 14 nos arremessos, pode ser melhor. Retomando o ritmo, jogou menos de meia hora ainda. Ele vai daqui a pouco cada vez mais aumentar a minutagem dele e se tornar cada vez mais importante de novo para esse time do Lakers. Ainda mais nesse período que está sem o Doncic, quanto mais tempo o Austin Reeves tiver de quadra, mais o Lakers tende a ganhar com isso. Enfim, indo para o lado do vencedor, lado do OKC agora. Jalen Williams foi o cestinha da partida, fez 23 pontos. Estatísticas não foram incríveis, ele teve só 3 rebotes, só uma assistência, 6 de 17 nos arremessos também, não é lá grandes coisas, mas sem o Shai ele é o
protagonista desse time, né? 23 pontos para ele. Depois pelo Chet Holmgren, com 13 pontos e 10 rebotes, duplo para ele. O Cason Wallace com 12 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. O Isaiah Hartenstein ficou por isso daqui de um duplo-duplo, fez 10 pontos, 9 rebotes e ainda deu 6 assistências. A média de assistências do Hartenstein tá bem alta, cara. Teve um jogo, acho que 2 ou 3 jogos atrás, que o Hartenstein meteu um triplo-duplo, inclusive. Então a média de assistências, ainda mais sem o Shea, vem aumentando cada vez mais a média de assistências do Hartenstein. Junto com o Cason Wallace, eles foram os caras que deram mais assistências nesse time do OKC. Fechando os titulares, o Dort com 7 pontos e 5 rebotes. E aí a gente vai para os bancários. O Caruso, que já jogou no Lakers, né? Fez 17 pontos com 7 de 8 nos arremessos, aproveitamento incrível. Grande jogo do Caruso. O Isaiah Joe com 19 pontos, matando 4 bolas triplas, grande jogo dele também. Kenrich Williams dessa vez ficou zerado. O Jalen Williams fez 11 pontos, além de 3 rebotes. O McCain, que veio do Philadelphia 76ers, belo reforço, porque ele é muito novo, né? Tem um potencial muito grande, McCain. 7 pontos, além de 3 rebotes. Fechando os bancários, o Errol Wiggins veio mal do banco, ficou zerado, mas contribuiu com 4 rebotes, pelo menos. O Errol Wiggins, que veio sendo titular nos últimos jogos, mas dessa vez veio do banco e não veio bem do banco, né? Ficou zerado. No geral, um jogo que não teve um cara que se olhava e falava: caraca, esse cara destoou, jogou uma barbaridade. Não, mas você via claramente os protagonistas de cada lado. Do lado do OKC, o Jalen Williams. Do lado do Lakers, o LeBron. Enfim, no final das contas é um time coletivamente mais pronto do OKC. Tá sem o seu grande nome como é o Shea, mas o Lakers também tá sem o seu grande nome que é o Doncic. Hoje o Doncic é mais importante que o LeBron. Essa é a realidade. E as duas equipes estavam sem os seus protagonistas. No geral, um duelo em que o OKC quase sempre esteve à frente, mas que o Lakers encostou na reta final, que eu comentei no início do vídeo, chegou a ficar a 3 pontos do OKC já dentro do último minuto de jogo. Só que dos 50 segundos até o cronômetro zerar, ficou 6-0 o OKC, né? E aí é por isso que essa margem final ficou em 9 pontos, né? Que engana um pouquinho pelo que foi essa forma que o Lakers conseguiu competir nos minutos finais. Enfim, no geral, vitória do Oklahoma City Thunder. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!